Olá, sejam bem-vindos. Hoje vos trago esse livro aqui chamado O Estrangeiro, do autor argelino Albert Camus. Espero que vocês aproveitem o vídeo. Primeiramente, se por um lado no vídeo de A Peste a gente discutiu o conceito de absurdo filosófico, a ideia de que a vida não tem nenhum sentido, que as coisas não têm nenhum motivo metafísico para acontecer, nesse livro aqui a gente vai discutir outro conceito, o tal do niilismo. Ali pelo século XVIII, o termo niilista era algo pejorativo, então dizer que alguém era de fato niilista era praticamente um xingamento. Contudo, essa palavra, niilismo, correto, ela é proveniente da junção de outras duas palavras. Nihil, que significa nada, e ismo, que significa algo como doutrina, pensamento. Então, juntando as duas coisas, seria algo em torno de doutrina do nada, pensamento do nada. Em linhas gerais, o niilismo ele nos afirma que a realidade em si, a realidade física, não tem qualquer sentido, não tem qualquer explicação, então não existe nenhum motivo para uma moralidade, ética ou atribuição até mesmo de qualquer significado. Em toda a literatura ocidental, a gente tem inúmeros personagens que são de fato nihilistas, correto? A gente tem as obras de Dostoiévski, Turgenev, aqui no Brasil um pouco ali de Clarice Lispector, Machado de Assis, mas acho que de todos os personagens que mais encarnam esse conceito de nihilista puro mesmo, é o personagem Meursault, aqui nosso protagonista desse livro. O Estrangeiro ele é um livro muito, mas muito curto, ele tem em torno de 120 páginas, mas é um livro muito profundo também. Ele é contado em primeira pessoa, correto? Então é uma leitura um tanto quanto diferenciada das demais. Ela é muito direta. Parece muitas vezes que o personagem que está nos narrando os fatos não tem qualquer expressão, não tem qualquer emoção. Isso é bem verdade em certos casos, correto? Mas então como a história funciona? Só fazendo um adendo gigantesco, eu li este livro aqui meio que recentemente. Contudo, eu já sabia o início, o meio e o final da história. Então sim, eu vou contar alguns fatos aqui descritos. Porém, se você comprar essa edição e ler o prefácio ou até mesmo aqui essa contracapa do livro, já vai ter muitos dos acontecimentos que estão presentes no livro. Então eu acredito que não irá se tratar de spoilers, apesar que eu obviamente não vou contar o final do livro. O primeiro parágrafo do primeiro capítulo desse livro me lembrou muito, e muito mesmo, Memórias Póstumas e também Lolita, do Vladimir Nabokov, correto? Obviamente não pelo seu teor, mas pela sua forma impactante. E eu vou ler aqui para vocês. Hoje, mamãe morreu. Ou talvez ontem, não sei bem. Recebi um telegrama do asilo. Sua mãe faleceu, enterro amanhã. Sentidos pêsames. Isso não esclarece nada. Talvez tenha sido ontem. Então, como eu havia dito, esse livrinho aqui é contado em primeira pessoa. O Meursault, o próprio protagonista, nos informa acerca da sua realidade. E logo de cara a gente percebe que ele parece um tanto quanto indiferente a respeito da morte de sua própria mãe. E sim, gente, ele é indiferente. Ao longo dessa descrição do velório, a gente percebe que uma hora ele cochila, correto? Outra hora ele aceita um café, outra hora ele não chora, outra hora ele está cansado querendo ir embora. E em certo momento aparenta que a preocupação dele é justamente seu cansaço, não propriamente o enterro da mãe. Claro que isso vai causar estranheza nas pessoas em volta, isso é bem óbvio. Quem aqui está acostumado a lidar com uma pessoa que não se emociona quando sua própria mãe falece? Porém, dando sequência à história, logo em seguida, no dia seguinte, ele encontra uma moça chamada Marie e a leva para o cinema ver um filme de comédia. E sim, gente, eles se divertem. Então, olha, ele acabou de enterrar a própria mãe. No dia seguinte, ele encontra uma moça, a leva no cinema para ver um filme de comédia e se diverte. Isso, sem dúvida alguma, já é uma expressão muito nata do que é ser niilista. Mas as coisas só pioram. Ele mora no prédio obviamente tem várias pessoas,
Dentre elas tem um senhorzinho que tem um cachorro e ele espanca o cachorro quase até a morte todo dia. Xinga o cachorro, chuta o cachorro e Meursault sabe de tudo isso. Sabe o que Meursault fala? Oh, bom, tanto faz na minha vida, por que eu vou me importar, o que eu tenho a ver com isso? O mesmo vale para outro personagem que desencadeia toda a trama principal dessa obra, o Sr. Raymond. Só fazendo um adendo, esse livro aqui, obviamente, foi escrito em francês, sua língua nativa, e eu não sei se a pronúncia está certa, então eu vou falar Raymond. Alguns falam Raymond, enfim. Esse Raymond, gente, é um cafetão, é um proxeneta, ele explora as mulheres. E ele tem uma espécie de garota ali que tem um irmão que é árabe. Ponto. Determinado dia, o Raymond está em seu apartamento, ele vai lá e espanca a moça de uma forma muito violenta, ela vem a gritar muito, os vizinhos se reúnem em volta do apartamento, a polícia é chamada, e no final das contas, o Raymond chega para o Meursault e pergunta: Ei, você pode depor ao meu favor e provar que não foi nada disso que aconteceu, provar que eu sou uma pessoa boa, enfim? Sabe o que o Raymond fala? Claro, por que não? Tanto faz. Então, sim, a gente já tem várias coisas para argumentar em prol desse niilismo tão intrínseco do nosso personagem. Mas as coisas ainda podem piorar. Meursault vai lá, depõe a favor do Raymond, correto? E o Raymond, para agradecer, vai levar tanto Meursault quanto a Marie, a sua namorada, a namorada do Meursault, para um domingo na praia. Ele tem alguns amigos lá na praia, numa casa da praia, o Sr. Masson. E então todos vão ali passar o domingo na praia, tudo beleza, comer um peixe, andar na areia e tudo mais. Contudo, lembrem que eu falei que aquela moça que o Raymond bateu tinha um irmão que era árabe, correto? Bom, dando sequência, nesse belo domingo ensolarado e de muito calor, tá? Tanto o Raymond quanto o Sr. Masson, o dono da casa, e o Meursault, o protagonista, vão dar uma caminhada na praia. Eles estão lá caminhando, bem sossegado, até que eles avistam dois árabes vindo de encontro a eles. Lembrando, obviamente, da história da moça com o Raymond, certo? Bom, o passeio vai até que o encontro desses dois árabes com esses três homens ocorre. O Raymond fala pro Meursault: olha, vai acontecer uma briga, tá? Tem dois árabes ali, eu dou conta de um, o Sr. Masson dá conta de outro, mas se vier o terceiro, você tem que dar conta, beleza? Meursault, obviamente, responde: tá, tudo bem, tanto faz, por que não? A briga ocorre, o Raymond sai um pouco machucado, mas de certa forma nada que a gente precise se preocupar. Os três voltam para casa, mas essa volta para a casa da praia é como se fosse uma saga, correto? Porque parece mais um calvário para o Sr. Meursault do que qualquer outra coisa. Ele começa a passar meio mal, ele vai ter momento de introspecção, é uma penúria latente pro coitado. De qualquer forma, né, ele chega na casa, ele dá um tempo ali. Contudo, lembrando que está um dia quente, o sol está escaldante, ele resolve sair de volta. Só que dessa vez ele sai armado, por um motivo X, que depois, se vocês vierem a ler o livro, irão saber. Ele sai para a praia, começa a caminhar até que ele chega numa espécie ali de gruta, enfim. Nessa gruta está justamente um árabe. O árabe saca um punhal, tá? Meursault saca a arma. Contudo, nesse momento parece que tudo vai ficar bem. Ninguém vai atirar ninguém, não vai dar nenhuma facada no Meursault, vice-versa. Ninguém irá se machucar. Porém, lembrando que era um dia muito quente, Meursault começa a passar um pouco mal ali e tudo mais. O árabe vai tentar se retirar do local, ele começa a caminhar para trás. Contudo, ao caminhar para trás, um feixe de luz do sol incide na faca, é refletida pela mesma e bate direto no olho de Meursault. Meursault, sem mais nem menos, atira no árabe. Só que, com o árabe já caído no chão, além do primeiro tiro, ele vai lá e dá mais 4 tiros sem nenhuma razão.
O motivo de tanta fúria, de tanta violência, a gente talvez nunca fique sabendo, e provavelmente nem Meursault sabe direito. Mas eu especulo que tenha sido por pura raiva da situação, pura raiva de saber que a partir do momento que você atirou em alguém, as pequenas coisas, os pequenos prazeres que ainda davam motivo à vida de Meursault, por assim dizer, bem entre aspas, iriam ser perdidos. Por quê? Porque, obviamente, ele iria ser julgado, ele iria ser condenado, ele iria sofrer um processo penal. Bom, dado esse crime de tamanha gravidade, por assim dizer, é bem óbvio que Meursault iria ser julgado, iria ser preso. E de fato isso ocorre. E o julgamento de Meursault é uma das coisas mais incríveis de toda a literatura que eu já tenha lido, sem dúvida alguma. Por quê? Porque em todo julgamento, apesar de Meursault correr o risco de ser condenado à morte, ele permanece indiferente. E o juiz, ele parece indignado perante Meursault. E as testemunhas que a acusação chama são pessoas que depõem a favor de Meursault, correto? O Raymond, a Marie, o senhorzinho que batia no cachorro, a pessoa em que Meursault costumava almoçar. Contudo, o depoimento dessas pessoas só ressalta ainda mais a indiferença, o niilismo. Só para vocês terem uma ideia, já no começo do julgamento, e o juiz pergunta para ele se tinha um advogado, né? E Meursault responde: admiti que não, ou seja, não tinha um advogado. E perguntei-lhe se era absolutamente necessário ter um advogado. Por quê? Perguntou ele. Respondi que achava o meu caso muito simples. Sorriu ao dizer: é uma opinião, no entanto, a lei existe. Se o senhor não escolher um advogado, nomearemos um defensor público. Achei que era muito cômodo a justiça encarregar-se desses pormenores. Disse-lhe isto, concordou comigo e concluiu que a lei era bem feita. E no final das contas, a indignação da plateia, por assim dizer, é tão grande, correto, que o que mais tem peso no ato de Meursault não foi necessariamente ele ter matado uma pessoa, mas sim ele ter dado 4 tiros além do primeiro, porém, principalmente, ele não ter chorado no velório de sua mãe. Então, gente, esse livro ele serve muito, mas muito mesmo para ilustrar esse tema de niilismo. Claro, tem outras literaturas que falam até melhor, porém, o personagem Meursault encarna isso de uma maneira tão visceral que ele se tornou com certeza um dos personagens mais emblemáticos de toda a literatura ocidental. E o final desse livro é um final muito, mas muito curioso. Você fica, de certa forma, atônito com a última fala de Meursault. E, de fato, é uma leitura quase que essencial, porque se você não veio a ler Albert Camus ainda, eu recomendo que você comece por esse livro, porque ele é mais curto, ele tem horas que é engraçado, ele tem horas que desperta um certo ranço em você, justamente por Meursault ser tão diferente, tá? Mas esse ranço que irá despertar em você é justamente o tema principal. Meursault, em toda a sua perspectiva de vida, em toda a sua, digamos assim, filosofia, em toda a sua indiferença perante o mundo, ele se passava por um estrangeiro em um mundo dotado de uma moral e de uma ética muitas vezes hipócrita. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal e deixe principalmente seu comentário. Até a próxima.